Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus, que excede todo o entendimento, possa habitar no seu coração, no coração de cada um dos amigos, que o Espírito de Deus, nesse momento da lição da Escola Sabatina, possa inundar seu coração, dando-lhes conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 11 de agosto de 2026, a lição 7 de hoje, ela tem como título O que o amor não faz. Na lição de hoje, o apóstolo Paulo ele faz uma lista de características negativas que ele acabou observando ali na igreja de Corinto e que não combinam, com o amor de Deus, onde ele viu esse comportamento e ele ficou um pouco assim, triste, por ver um grupo de membros da igreja em total contraste com a conduta de um verdadeiro cristão. E por isso nessa carta de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 até 7, o apóstolo aponta essas características, porque na realidade Paulo ele observa os dois pontos, os pontos positivos que nós vimos ontem e o ponto negativo que nós vamos ver hoje. Mas ele faz isto, para que as pessoas realmente tomem conhecimento, para que as pessoas se sensibilizem e haja uma mudança, e que eles possam ser verdadeiros cristãos, ter a natureza do amor de Deus em cada momento, e que um possa amar mais ao outro. E até ele fala de mais pontos negativos, de que nós não devemos apresentar como cristão, e principalmente dentro de uma igreja, mostrando que o amor não é só emoção, sensibilidade, mas sim atitudes práticas, daquilo que nós fazemos e principalmente aquilo que nós deixamos de fazer. E Paulo, ele já no seu início ali do livro, ali em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 até 7, ele dá essas credenciais de que o amor é verdadeiro. Ele fala ali, apresenta como deve ser o amor verdadeiro. Ele apresenta um lado positivo, mostrando que o amor que opera, e que nós vimos na lição anterior, e que também ele apresenta os lados negativos, para um aprendizado de como deve ser realmente o amor. E ele começa mencionando assim, no primeiro ponto, assim já ali, que o amor não é invejoso, ou seja, não arde em ciúmes, que no grego é zelô. Ele está dizendo que o amor se regozija com todas as vitórias que nós obtemos em Cristo, com o sucesso das demais pessoas também, as pessoas que desenvolvem seus dons e que alcançam objetivos, que nós devemos nos regozijar e não ficar invejoso dessa pessoa estar crescendo. E Paulo diz que quem não ama não vai torcer para que a outra pessoa caia. Ou talvez ela tropece, que muitos às vezes desejam, mas ele quer que todos cresçam. O verdadeiro cristão, ele não vai olhar a outra pessoa com raiva, seja no lar, no trabalho, na igreja, só porque o outro obteve resultados positivos muito maiores que os seus. Paulo quer que nós nos almejamos assim, intensamente, ardentemente, dos dons que Deus dá para nós, os dons úteis, que nós possamos servir isto em prol da comunidade, está em 1 Coríntios 12, 31.
procurar assim com zelo, com dedicação, os melhores dons possíveis que nós temos, implantar na igreja, onde cada dom é uma obra de arte que aponta para o seu artista principal, que é Cristo, para sempre nós fazermos o melhor em prol de todas as pessoas. E em vez disso, de nós estarmos invejosos, né, ou de ciúmes de alguém, assim, nós devemos ansiar por exemplos assim maiores, de dons maiores, né, pedindo para Deus nos dar para nós, como por exemplo o dom de profetizar, que está lá em 1 Coríntios 14, 39. Por exemplo, né, se utilizando desse dom de profetizar para proclamar o Evangelho, para uma pregação assim, mais clara da palavra de Deus, alcançar pessoas em todos os lugares, para dar entendimento para nós e para que nós possamos passar essa verdade às demais pessoas. A pessoa que ama, ela deseja ter dons, e isto é bíblico, né? A Sagrada Escritura menciona isso e é correto, como menciona lá em Atos capítulo 7 e capítulo 9. Mas jamais nós devemos invejar dons que os outros possuem, porque isto causa ruptura, divisões na igreja e também na sociedade, no lar, em todos os lugares, que Paulo fala em 1 Coríntios 3:3. Já um segundo ponto importante que Paulo menciona aqui na igreja de Corinto, o apóstolo diz que o amor não se vangloria, nem se orgulha, não se envaidece. Paulo aqui está falando que, e buscando evidências assim, de pessoas na sociedade, que às vezes elas obtêm sucesso para tentar receber elogios, para buscar se vangloriar daquilo que ela faz. E isso nós vemos na igreja hoje em dia, muitas pessoas, pregadores, fazem isto, no trabalho então enorme, na igreja, em todos os lugares. Pessoas que buscam assim, evidência, né, para estar alto na mídia ou coisa parecida. E às vezes tem algumas pessoas que elas se vangloriam até dos bens que elas têm, do que elas possuem, né? Carros zeros assim, vão para a igreja e se vangloriam de ter adquirido aquele carro e ficam colocando nas redes sociais. Às vezes eles querem título para eles, dizendo, olha esse rapaz aí, muito abençoado, sendo que Deus, a prosperidade que Deus dá para as pessoas, saúde, paz, não é dinheiro. Cristo era a pessoa mais pobre que tinha no mundo, ele não tinha um travesseiro para colocar na sua cabeça, que ele mesmo não diz. E aí tem pessoas hoje na sociedade que elas gostam de ser vistos, né, na igreja, em todos os lugares. Assim, com uma roupa melhor, com um carro melhor, com um bem melhor. Porque o amor verdadeiro, ele é centrado em si mesmo, né? Em humildade, em amor. O terceiro ponto que Paulo fala é que quem ama não é orgulhoso, que do grego é physio, né? Que aparece lá em 1 Coríntios 8:1, e ele narra que o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. O apóstolo aqui está falando que o equilíbrio, né, entre o conhecimento que uma pessoa tem, seja ele científico ou teológico, que seja correto, mas que tudo isso seja dentro da palavra de Deus, né? E a prática disto deve ser através do amor cristão correto, deve ser uma regra em todos os momentos da nossa vida, e nós rejeitarmos por completo o orgulho espiritual que vai nos levar à perdição, reforçando a responsabilidade de cada cristão de não causar tropeço ao próximo ao eles enxergar nós assim. O quarto ponto é que com o amor a pessoa não se conduz de forma inconveniente, que do grego quer dizer
Achimoneo, do grego. Está mencionando aqui Paulo que o cristão deve ser educado, respeitoso, né? Coerente, evitar grosserias, manter assim, sempre o decoro, não ferir o próximo. Por isso as pessoas devem conduzir em todas as atividades de formas assim corretas, né? E não ser inconveniente como muitos tem por aí, tanto é que essa palavra achimoneu do grego quer dizer em vários sentidos que eu mencionei: grosseria, desrespeitoso, uma pessoa que fere o próximo, humilha, é uma pessoa assim. E sim, de uma forma geral, é agir dentro dos padrões morais e sociais do mundo de hoje e jamais magoar os outros, jamais constranger. Às vezes deve ser indecoroso, né, com brincadeiras, né, assim, de mau gosto, que muitos fazem na igreja, em todos os lugares. Que isto vem ofender, humilhar uma pessoa que ela acaba saindo da igreja, porque está impróprio para o momento. E Paulo falou disso aos coríntios, porque ele viu lá dentro da igreja isto, né? Que é lamentável, né? Num lugar que é um lugar santo, um lugar de santificação, aparecer isto, né? Outra coisa é grosserias, né? Que um determinado grupo que ele observou ali, que é muito comum na igreja de hoje, nas redes sociais, né? Uma pessoa, um irmão atacando outro na igreja social, nas redes sociais, né? Brigando, sabe, coisa horrível, feio, isso entre irmãos, né? E Paulo fala disso também em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10, e também em 1 Coríntios capítulo 8, versículo de 1 a 13. E Paulo fala de um outro ponto, que é: quem tem amor verdadeiro não busca os seus interesses, quer dizer teu. É uma pessoa que tem uma atitude abnegada, um amor ágape, se ela abre mão de vontades próprias, né? E vaidades, e faz coisas sem interesse algum, né? Uma pessoa assim é uma pessoa sem verdadeira, né? Para um momento próprio que ela se pronuncia, é o desejo de bem-estar do próximo mais do que ele. O interesse dessa pessoa não deve buscar o seu interesse, mas o interesse do próximo, o interesse de salvar o próximo. E isso nos leva também lá para 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24, que nos diz: ninguém deve buscar o seu próprio direito, mas sim os dos outros, que está lá em 1 Coríntios 10, 24. A vontade de Deus deixa de ser assim, um mistério, né? Quando nós nos entregamos de fato, verdadeiramente, com a vontade de Deus e praticamos esse amor ágape, né? Que é um amor peculiar, um amor que mostra o caráter de Deus. O quinto ponto, Paulo diz que uma pessoa que tem amor, ela não se irrita, que do grego é parosikno. O apóstolo nos ensina aqui que se nós tivermos um amor ágape, um amor semelhante assim a de Cristo, nós teremos mais um controle emocional, recusando a ceder a provocações, que é muito comum em todos os lugares hoje, nas redes sociais, na igreja, no lar, no trabalho. Quando uma pessoa tem esse controle emocional, uma pessoa que tem a sabedoria dos céus, ela passa a ser mais controlada emocionalmente e não responde no trânsito, né? Você se mantém calmo. E as coisas acontecem, muitas essas grosserias no trânsito, no trabalho, no lar. O importante é manter a calma e a sabedoria divina para responder no momento correto. Às vezes não é o momento correto de você responder. Nós não podemos se deixar se dominar pela raiva diante de perturbações, de ofensas que às vezes são direcionadas pelo inimigo, por Satanás. O sexto ponto é:
Uma pessoa que ama verdadeiramente, ela não ressente do mal. Quiser dizer logizomai, né? Aqui o significado é adorar na conta certa, ou seja, pendurar o valor, onde o verdadeiro amor tolera, deixa passar as ofensas, as pessoas não têm rancor e nada fica registrado como fosse uma caixa registradora, assim, né? Que é o significado de logizamai, uma caixa registradora. Tem gente que registra todas as ofensas que fazem para ele e em determinado momento ele começa a vomitar, começa a falar e atacar as outras pessoas. E isto jamais devemos alimentar mágoas, porque o amor perdoa. E o sétimo ponto é que não se alega com a injustiça, que é, sei lá, chairo, do grego. Paulo aos Coríntios menciona que o cristão que ama verdadeiramente rejeita a discriminação e preconceitos contra outras pessoas, ou abomina os maus tratos. Nós não nos alegramos com os erros dos outros, e sim nós buscamos, ao contrário, buscar amparar aqueles que erram e ajudá-los da melhor forma possível. Devemos rejeitar por completo a zombaria e sempre promover o amor, que é o correto. E assim, meus amigos, minhas amigas, ao olharmos assim umas pessoas para as outras, né, nós temos o olhar como o olhar que Cristo fazia, com um olhar de amor, de compreensão, que nós possamos enxergar uma forma diferente das pessoas e que elas, as pessoas, nos enxerguem que nós somos de Cristo. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.